Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante e atual sobre como a disciplina pode te ajudar a alcançar os seus objetivos. Esse é um tema muito importante para a nossa vida cristã, pois a disciplina é uma virtude que nos ajuda a seguir os ensinamentos de Jesus, a cumprir a vontade de Deus e a vencer os desafios do dia a dia. A disciplina é o que nos faz perseverar na fé, na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com os irmãos, na obediência aos líderes, na generosidade com os necessitados, na santidade em todas as áreas da vida. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a disciplina, e como podemos aplicá-la para alcançar os nossos objetivos. Vamos começar lendo um versículo que resume bem o que é a disciplina. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Meus irmãos e minhas irmãs, este versículo nos ensina duas coisas sobre a disciplina. A primeira é que a disciplina é uma forma de correção, de orientação, de instrução, de educação. A disciplina não é algo negativo, mas positivo, pois visa o nosso bem, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. A disciplina é uma expressão de amor, de cuidado, de zelo, de interesse. A disciplina vem de Deus, que é o nosso Pai Celestial, que nos ama e nos quer bem. A disciplina também vem dos nossos pais terrenos, que nos geraram e nos criaram. A disciplina também vem dos nossos líderes espirituais, que nos pastoreiam e nos ensinam. A disciplina também vem dos nossos amigos, que nos aconselham e nos exortam. A disciplina também vem de nós mesmos, que nos autocontrolamos e nos autodisciplinamos. A segunda coisa que este versículo nos ensina é que a disciplina tem um propósito, um objetivo, um resultado. A disciplina nos mostra o caminho da vida, ou seja, o caminho que agrada a Deus, que segue a sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que reflete o seu caráter, que glorifica o seu nome. A disciplina nos leva a viver de acordo com os valores do reino de Deus, que são a justiça, a paz, a alegria, o amor, a fé, a esperança, a humildade, a mansidão, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. A disciplina nos ajuda a alcançar os objetivos que Deus tem para nós, que são os seus planos, os seus sonhos, os seus propósitos, os seus dons, os seus frutos, os seus milagres, as suas bênçãos. Por outro lado, este versículo também nos alerta sobre o perigo de ignorar a disciplina, de rejeitar a correção, de desprezar a instrução, de resistir à educação. Quem faz isso, não só se prejudica, mas também prejudica os outros, pois desencaminha, desvia, confunde, engana, ilude, seduz, corrompe, destrói. Quem ignora a disciplina, se afasta do caminho da vida, e entra no caminho da morte, que é o caminho que desagrada a Deus, que contraria a sua palavra, que desobedece aos seus mandamentos, que deturpa o seu caráter, que profana o seu nome. Quem ignora a disciplina, vive de acordo com os valores do mundo, que são a injustiça, a violência, a tristeza, o ódio, a incredulidade, o desespero, o orgulho, a ira, a maldade, a infidelidade, a libertinagem. Quem ignora a disciplina, perde os objetivos que Deus tem para ele, e se conforma com os planos do inimigo, que são as suas mentiras, as suas armadilhas, as suas tentações, as suas maldições, as suas obras, as suas pragas, as suas opressões. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, este versículo nos mostra que a disciplina é uma escolha, uma decisão, uma atitude. Nós podemos escolher acolher a disciplina, ou ignorar a disciplina. Nós podemos escolher o caminho da vida, ou o caminho da morte. Nós podemos escolher os objetivos de Deus, ou os objetivos do mundo. E essa escolha vai determinar o nosso destino, o nosso futuro, a nossa eternidade. Mas como podemos acolher a disciplina, e assim alcançar os nossos objetivos? Como podemos ser pessoas disciplinadas, e assim agradar a Deus e abençoar os outros? Como podemos viver no caminho da vida, e assim desfrutar da plenitude que Deus tem para nós? Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas práticas, baseadas na Bíblia, que podem nos ajudar a desenvolver a disciplina em nossa vida cristã.
Vamos ver. A primeira dica é: tenha os seus objetivos em mente. Você precisa saber o que você quer, o que você busca, o que você almeja, o que você sonha. Você precisa ter uma visão clara, uma meta definida, um propósito estabelecido. Você precisa ter um foco, uma direção, uma motivação. Você precisa ter um alvo, um destino, uma razão. Você precisa ter os seus objetivos em mente, e eles devem estar alinhados com os objetivos de Deus, com a sua vontade, com a sua palavra, com a sua glória. A Bíblia nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. A segunda dica é: divida os seus objetivos em pequenas metas. Você precisa saber como você vai alcançar os seus objetivos, quais são os passos, as etapas, as fases, as tarefas. Você precisa ter um plano, uma estratégia, um método, um sistema. Você precisa ter uma organização, uma ordem, uma sequência, uma rotina. Você precisa dividir os seus objetivos em pequenas metas, que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Você precisa ter um cronograma, um calendário, um prazo, um limite. Você precisa ter pequenas metas, que te ajudem a medir o seu progresso, a avaliar o seu desempenho, a corrigir os seus erros, a celebrar as suas conquistas. A Bíblia nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. A terceira dica é: pratique a disciplina diariamente. Você precisa fazer o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como você tem que fazer, por que você tem que fazer. Você precisa ter uma ação, uma execução, uma realização, uma conclusão. Você precisa ter uma persistência, uma consistência, uma resistência, uma diligência. Você precisa praticar a disciplina diariamente, sem desculpas, sem adiamentos, sem distrações, sem interrupções. Você precisa ter uma determinação, uma dedicação, uma disposição, uma devoção. Você precisa praticar a disciplina diariamente, com fé, com esperança, com alegria, com amor. A Bíblia nos diz: não sejamos negligentes na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo, colheremos. Gálatas 6, 9. A quarta dica é: conte com a ajuda de Deus e dos outros. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você não pode fazer tudo sozinho. Você não deve fazer tudo sozinho. Você precisa de ajuda, de apoio, de orientação, de motivação. Você precisa de Deus, que é o seu Pai, o seu Salvador, o seu Senhor, o seu amigo. Você precisa de Deus, que te dá a sua graça, o seu amor, o seu poder, o seu espírito. Você precisa de Deus, que te capacita, que te fortalece, que te guia, que te sustenta. Você precisa de Deus, que te corrige, que te ensina, que te consola, que te anima. Você também precisa dos outros, que são os seus irmãos, os seus amigos, os seus líderes, os seus mentores. Você precisa dos outros, que te acompanham, que te aconselham, que te exortam, que te incentivam. Você precisa dos outros, que te oram, que te abençoam, que te servem, que te amam. Você precisa contar com a ajuda de Deus e dos outros, que são os seus parceiros, os seus aliados, os seus colaboradores, os seus companheiros. A Bíblia nos diz: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, 12. A quinta dica é: celebre as suas conquistas e aprenda com os seus erros. Você precisa reconhecer o seu valor, o seu esforço, o seu progresso, o seu sucesso. Você precisa agradecer a Deus, aos outros, a você mesmo, pelas suas conquistas, pelos seus resultados, pelos seus frutos, pelas suas recompensas. Você precisa celebrar as suas conquistas, com alegria, com gratidão, com humildade, com generosidade.
Você precisa compartilhar as suas conquistas com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus líderes, com os seus mentores. Você precisa celebrar as suas conquistas, que são motivos de louvor, de glória, de honra, de adoração a Deus. Mas você também precisa reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas dificuldades, as suas limitações. Você precisa pedir perdão a Deus, aos outros, a você mesmo, pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos seus desvios, pelos seus tropeços. Você precisa aprender com os seus erros, com arrependimento, com correção, com mudança, com melhoria. Você precisa superar os seus erros, com fé, com esperança, com perseverança, com determinação. Você precisa celebrar as suas conquistas e aprender com os seus erros, que são formas de crescer, de amadurecer, de se aperfeiçoar, de se santificar. A Bíblia nos diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são algumas dicas práticas que eu quis compartilhar com vocês, sobre como a disciplina pode te ajudar a alcançar os seus objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Eu espero que vocês coloquem em prática essas dicas, e que vocês vejam os resultados em suas vidas. Eu espero que vocês sejam pessoas disciplinadas, que agradam a Deus, que abençoam os outros, que alcançam os seus objetivos. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre como a disciplina pode te ajudar a alcançar os seus objetivos. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.